Olá, gente, voltei aqui para filosofar. Hoje a palavra é merecimento. Vamos falar sobre esse assunto? Espera aí que eu já volto. Olá, universo. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aqui quem lhes fala é Cristiane, diretamente do Japão. E hoje eu vim falar sobre uma palavra que veio na minha cabeça no sábado de manhã e só agora eu consegui desenvolver aqui na cacholinha. Merecimento. Nossa, essa palavra é complicada, viu? Porque merecimento tem dois sentidos. Se você for pensar, o merecimento às vezes pode ir pelo lado positivo e pode ir pelo lado negativo. Duas vertentes. Eu vou falar com o exemplo do meu exemplo de vida, de como eu enxergava merecimento. E pelo lado, claro, negativo. Para mim era assim, toda vez que eu fazia qualquer coisa, que eu me esforçava, que eu dava que eu, entre aspas, achava que eu estava me esforçando bastante para fazer tal coisa, eu chegava lá, começou isso lá bem antes, quando eu era jovem ainda, eu vivia fazendo dieta, por exemplo. E aí, como eu trabalhava pra caramba, eu ia lá na academia, me esforçava pra caramba, aí eu chegava no final do dia e falei assim, nossa, eu mereço comer um sorvete, chupar um sorvete. E eu comprava aquele sorvete bem baratinho, que tem pouca caloria, eu acho, que é o Chicabon de chocolate. E tá, começou assim. Ainda é uma coisa bem tranquila, né? Tudo bem, sorvetinho, o que é isso? E aí, conforme o tempo foi passando, a gente vai evoluindo, a gente começa a ter empregos melhores, começa a ganhar bem. E aí, geralmente, quando me acontecem certas coisas que eu falo, eu mereço ganhar tal coisa, é quando eu estou naquele estresse, ou quando está acontecendo aquelas coisas assim que me deixa muito chateada, e aí vem aquela válvula de escape de ir, ai, não, eu mereço. Eu cheguei a comprar um computador uma vez, da Apple, não, Apple não, da Macintosh, e você acredita que eu comprei o bendito do computador e não sabia? Eu não usei esse computador nenhuma vez. Até hoje está aqui em casa e eu ainda não consigo editar nenhum vídeo naquele bendito computador. E eu paguei caro. Mas, porque eu tive uma discussão com o meu chefe, eu fiquei estressada, fui lá e eu falei: ah, eu mereço tanta dor de cabeça que eu tenho nessa empresa. Eu mereço comprar um computador, sendo que eu nem precisava do bendito computador. E aí eu me endividei. E as minhas dívidas que eu, graças a Deus, hoje eu estou mais ou menos curada, eu creio, veio desse merecimento, de tudo que eu achava que eu merecia. Eu merecia, eu fazia tal coisa, eu mereço. Ah, aconteceu tal coisa lá na empresa, ah, eu mereço isso. Ah, e era assim. Então, todo mês eu achava que eu merecia comprar alguma coisa. Então, pensa bem, se você todo mês comprar um par de sapato, o que vai acontecer no final do ano? Você vai ter 12 pares de sapato. E teve uma época que nem foi esses dias aí atrás que eu fui vender as coisas, tinha coisas que estavam com etiqueta, para vocês terem ideia. E como é difícil desapegar dessas coisas. É difícil se desapegar, porque, nossa, é bonito ainda. Será que eu não vou usar? Aí tá cheirando até mofo e você quer, acha que vai usar. E aí eu fiz um transtorno na minha vida. Eu entrei num pesadelo sem fundo, porque não tinha nem espaço para mim pensar de como que eu ia sair desse fim do poço, tudo por merecimento. Por isso que eu falo, o merecimento, às vezes, pode nos dar tanto o lado bom como o lado ruim, porque a hora que você percebe que todo o seu merecimento virou o seu pior inimigo, aquela coisa que fez o que eu fiz comigo mesmo? E aí eu fiquei pensando, nossa, merecimento muitas vezes não pode, muitas vezes a gente leva para o lado que a gente acha que é positivo e que no fim das contas vai ser o seu pior pesadelo. Mas aí tem aquele merecimento, assim, tipo assim, você trabalha pra caramba, se esforça,
E nunca esse merecimento acontece. E nunca tudo que você sonhou na tua vida, aquela coisa que você queria tanto, aquela casa, aquele carro, aquela roupa, enfim. E você se esforça, vive, não sei o quê, e não vem esse merecimento, não acontece essas coisas. Aí eu fiquei pensando, e por que será que não acontece, né? Algumas vezes as pessoas se esforçam tanto e não acontece, não acontece esse fato de você conseguir merecer um prestígio, um salário melhor, enfim. Aí eu lembrei de uma coisa que muitas vezes eu via. A pessoa é super esforçada. Tinha até um Nihongo melhor que o meu. Nihongo seria japonês, fala japonês, melhor que o meu. E, e, e era assim, tinha muita mais capacidade de inteligência do que eu até, as eu achava, né? Só que a mentalidade dessa pessoa era pro negativo, porque ele não se achava digno de saber fazer tal coisa, com todo o cartucho que ele tinha. Então, muitas vezes, a gente tem um monte de, como fala, experiências, mas não sabe usar. Então, não adianta nada você ter um monte de experiência que o merecimento não vai, porque você não sabe usar. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem pouca experiência, como talvez seria eu, mas tendo a visão do geral, você acaba tendo mérito. Por isso que muitas vezes você olha um cara assim, pô, mas por que que ele é chefe, meu? O cara não sabe fazer nada, não sabe, né? A gente não tem essas visões de achar que o outro não. Por que que ele é chefe? Mas muitas vezes, por todo o cartucho, por toda a inteligência que a gente tem, o cara tem visão melhor do que você, com menos qualificação, que você acha que não tem. Então, muitas vezes, esse tal mérito, a gente tem que prestar muita atenção, porque mérito, merecimento, tudo isso vem daquilo que você faz. Você pode atuar de forma positiva, como de forma negativa. Ou simplesmente ser uma pessoa que se esforça menos, mas que o mérito vem mais rápido. Não tem esse tipo de pessoas que, por tão poucas horas de trabalho, tem um merecimento mais rápido, ganha mais, que seria o merecimento? Existe, eu também fui assim. Eu tinha um emprego que eu trabalhava 3, 4 horas e ganhava muito mais do que eu ganho hoje, que eu ganho trabalhar 8, 9, às vezes até 10 horas de trabalho. E o quê? Qual a diferença? A diferença é que antes eu usava o cérebro para trabalhar. E hoje o meu trabalho não tem como usar cérebro. Você faz, vai fazendo, mas tem um horário e vai, dura o dia inteiro. E ainda falta de tempo e fica tudo acumulado. Enquanto que no meu outro emprego, não. Se eu usasse a inteligência e a capacidade que eu tinha para atuar, não teria necessidade de ficar tantas horas. Mas é tudo é um serviço diferente do outro. E aí fiquei pensando hoje, pensando, e hoje eu pensei, falei, nossa, por que será que veio essa palavra na minha mente, né? Aí, como eu comecei esse canal do YouTube, a gente fica naquela ansiedade, fica querendo que as coisas aconteçam, fica querendo que logo os vídeos tenham bastante views, e que isso, que aquilo, e acha que está se esforçando, tudo bem e tal. E aí parece que alguém dentro de mim falou assim: qual que foi seu merecimento? Você começou agora. Que merecimento você tem de ter tantos inscritos, de ter tantos views ainda? Você não tem tantos vídeos assim. Calma, minha filha. As coisas não são assim. E aí eu pensei assim que muitas vezes a gente quer um merecimento tão grandioso na nossa vida e a gente não presta atenção que às vezes a gente não está preparado para receber tal merecimento. Porque eu acredito assim, se fosse há um tempo atrás, em que eu ainda era maluca, ficava comprando as coisas compulsivamente, e o sucesso na minha vida, de repente, o sucesso de ser um grande youtuber, com os vídeos que seriam os mais visualizados no YouTube. E com toda a grana que talvez eu poderia ter ganhado nessa época,
o que que ia acontecer comigo? Eu acho que a minha dívida ia estar tão grande que eu não ia sobreviver. Que por mais top estar, por mais grana, ó, por isso que eu falo assim, a grana que você ganha não quer dizer que você está bem. Porque muitas vezes você pode ganhar muito, mas muita grana. Se você não saber administrar esse dinheiro, é a mesma coisa que não ter. Por quê? Na época, eu era mais endividada, não sobrava para nada e vivia na pendura. Hoje eu ganho menos, bem menos. Só que eu trabalho mais, né? Eu trabalho mais fisicamente. Mas a minha vida estabilizou. Eu, eu sou controlada. Dá para fazer alguns desvios, mas hoje em dia eu tenho mais consciência. E hoje em dia eu tenho menos estresse, né? As pessoas que me estressavam, as coisas que me estressavam, vem menos, acontece com menos quantidade. O que mudou em tudo isso? O meu modo de pensar, o meu modo de ver a vida. Porque muitas vezes, quando a gente acha que a gente merece tal coisa, não é nem merecimento. Você quer comprar as coisas, você quer ter as coisas para mostrar para o outro, às vezes. É um egocentrismo. Pô, aquela pessoa tem uma bolsa tal. Ah, eu vou comprar uma bolsa tal para mostrar que eu sou melhor, que eu ganho mais, não é? Não tem essas histórias assim? Não, vou mostrar para ver se a pessoa vai olhar para mim e vai sentir que eu sou a poderosa ou poderoso, não é? E nada é do que besteira. Por que que a gente tem que. Isso não é nem besteira, como eu vou falar? É carência. Você precisa de chamar atenção porque tem coisa. Você precisa de chamar atenção porque você dá coisa. Não tem gente que vive dando coisa para o outro? Nossa, já me aconteceu muito disso, porque a pessoa me enchia de coisa. Não, falou, não, para, não precisa comprar nada para mim assim, não. Daijobu, né? Daijobu, assim, tudo bem, né? Daijobu. Daijobu é uma palavra em japonês que a gente fala assim, ok. É uma palavra diferente, mas que se usa muito aqui no Japão, Daijobu. Daijobu, ok. E a pessoa era assim, todo dia trazia alguma coisa para mim. Eu falei assim: não precisa, por favor, assim, não quero que você gaste seu salário comigo. E já me aconteceu isso várias vezes com pessoas diferentes. Então tem esse tipo de pessoa também, que gasta o salário para agradar o outro. Por quê? Quer uma certa atenção. Quer que essa pessoa te dê atenção para conversar. E eu nem sei por que eu comprava as coisas. Ou, acho que era por um elogio. Nossa, seu sapato é bonito, hein? Nossa, que bolsa legal, hein? Besteira da gente. Tudo nóia. Então, eu acredito que, sim, muitas vezes, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça coisas que possam ser grandiosas na nossa vida, só vai vir as coisas por merecimento, não por nosso merecimento que a gente merece, a gente vai lá e faz. Merecimento lá do alto, do universo. As coisas só vão acontecer quando a gente estiver preparado para receber os merecimentos, as abundâncias, né? Merecimento que seria as abundâncias, as facilidades, tudo vir com facilidade na vida, tudo vir, né, mansamente. Então, eu acredito que todo merecimento para cada um de nós virá de acordo com o nosso aprendizado, se a gente estiver preparado para receber, porque até isso é importante. Se você não estiver preparado para receber, você vai fazer um estrago, meu filho. Você vai, que nem fala assim, eles não vão te dar algo que vai te fazer você ficar pior do que está. E quando você está entrando naquela coisa de entrar no pior, acontece alguma coisa na sua vida que vai acabar com a sua raça. Mas por quê? Se alguma coisa ruim acontece na sua vida que te deixa triste, desesperado, louco da vida, porque como que eu vou fazer? É porque o universo pôs o dedinho lá para falar assim: para, vamos parar por aí, porque a coisa tem que evoluir. O seu caminho está se entortando demais. Vamos parar com isso. E eu até agradeço quando acontecem essas coisas, porque é um breque bem colocado. Aquele breque da vida da gente, que tá aquele arrastão, que fica aquele arranhão, fica tudo marcado no chão, não tem? Quando você dá aquele breque ali, o pneu fica tudo ali, pim, né? Esse breque é muito importante na vida da gente. E às vezes a gente chora, se lamúria,
reclamam e fala que Deus nos abandonou e bababá, aquelas coisas todas. Para pensar que muitas vezes esse breque que acontece na vida da gente, essa torre que derruba a gente no chão, derruba mesmo, é para a gente parar e pensar: o que eu estou fazendo de errado? Entende? Então, gente, eu não vou ficar enrolando, falando um monte de coisa, e de repente acho que deu para entender o que eu falei, será? Espero que sim. Espero que eu tenha passado hoje, porque esse assunto é um pouquinho complicado. Merecimento é uma coisa muito complicada de se desenvolver, porque tem merecimento do lado bom e merecimento do lado ruim. E geralmente, se a gente coloca o merecimento por nós mesmos, a gente se peca, a gente erra e erra feio. Então, vamos receber o merecimento que vem do alto, do céu, do universo, de Deus, dos anjos, enfim. Esse merecimento é o melhor de todo e é o mais maravilhoso da sua vida e o que você precisa. Exatamente. O merecimento vem quando você precisa. É aquilo que faz o toque, aquele que vai dar o toque de glamour na sua vida. Entende? Então, gente, fica aí a minha dica. Pensa bem no que você acha que merece para você. Pensa bem se você não está merecendo demais, comendo demais, bebendo demais, gastando demais no cartão de crédito, porque depois, quando a coisa acontecer, não vai ter mais controle. E quando essa coisa acontecer e não tiver mais controle, você está ferrado. Infelizmente é assim. Então, fica aí a minha dica. Então, espero que Deus ache que o que eu falei esteja bem colocado. E espero que você entenda que o merecimento muitas vezes é melhor que venha do céu do que de você, porque às vezes a gente é danado, né? Valeu, gente. Dá um joinha para a Cris aí. Se inscreve no meu canal. Vem aí que eu vou tentar formular outras coisas mais interessantes, mas que esse assunto realmente, para mim, foi complicado falar, porque merecimento eu sempre acho que mereço um monte de coisa e olha, tá tudo errado. Valeu, gente. Tchau.